Então, a gente vai agora revisar, ainda na citologia, a parte de núcleo. Eu vou falar de núcleo e cromossomos, certo? Bom, o núcleo é uma das partes principais da célula, né? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo e tal. E aí, a gente vai fazer um breve histórico aqui, né? Quem descobriu o núcleo da célula foi um cara chamado Robert Brown, mas o Robert Brown não sabia a importância do núcleo, para que ele servia e tal. E um tempo depois, um italiano, Balbiani, fez um experimento e ele viu a importância do núcleo. Num primeiro experimento, o que o Balbiani fez? Ele pegou, tá? Num primeiro experimento, ele fez o seguinte: ele pegou uma ameba, tá? Aqui uma ameba, assim, tá? E cortou ela ao meio. Mas ele fez um corte, gente, no primeiro momento, tá? Bem no meio dela, cortando o núcleo ao meio também. Quando ele fez esse corte, os dois pedaços sobraram morreram. Aqui morreu, aqui morreu. Os dois pedaços morreram, tá? Aí depois ele fez um segundo experimento, onde antes de fazer a secção da ameba, de cortar a ameba, ele deslocou o núcleo para um dos lados. Então ele cortou aqui, ó, né? Ficou um lado com o núcleo inteiro, né, intacto, e o outro lado sem o núcleo. Aí o fragmento nucleado, o pedaço que ficou com o núcleo, sobreviveu. O fragmento anucleado morreu. E depois ele fez um terceiro experimento. Ele pegou um núcleo daqui e colocou num fragmento anucleado. Ele cortou aqui, ficou um fragmento sem núcleo, ele pegou o núcleo de uma outra ameba, na verdade, e colocou aqui dentro. E quando ele colocou o núcleo, transferiu o núcleo para cá, aí essa ameba que estava, né, esse pedacinho que estava sem núcleo, ele se regenerou e sobreviveu. Então ele viu que o núcleo era essencial, primordial para a sobrevivência da ameba, né? Então ele viu, na verdade, da célula, né? A ameba era só nossa cobaia aqui, tá bom? Beleza. Galera, pode aparecer para vocês a diferença, tá, entre núcleo do tipo sincício e plasmódio. Qual é a grande diferença do sincício e do plasmódio? Sincício, isso vale para células plurinucleadas, tá, gente? Isso aqui é para células plurinucleadas, tá? Tem algumas células que têm vários núcleos, né? Apesar de a maioria ter um núcleo só. Quando a célula é plurinucleada, ela pode ter sido formada, né, gerando um sincício, que é várias células se fundindo e daí formando uma célula plurinucleada, ou pode ser plasmódio, onde é o núcleo que se divide, é uma célula só e o núcleo se divide sem a célula se dividir. Então veja a diferença. Sincício, eu tinha 4 células que se fundiram e formaram uma célula com 4 núcleos, perdão. E aqui, no plasmódio, era uma célula nucleada e o núcleo se dividiu em 2, em 4 e formou uma célula, tá, com 4 núcleos, mas que a origem desses 4 núcleos é diferente. Sincício, sim, é de juntar, né, de estar junto. Então, são 4 células que se juntam. Plasmódio é quando uma célula tinha um núcleo só e o núcleo se multiplica, tá? Galera, eu tenho lá no tecido muscular, é um sincício. Lembra que a célula muscular estriada, ela é plurinucleada? É por sincício, várias células na embriologia, lá no desenvolvimento embrionário, que se fundem. Já o plasmódio, o grande exemplo, é o gênero Plasmodium. E o gênero Plasmodium, causador da malária lá, ele se chama assim, né, Plasmodium, exatamente porque ele é plurinucleado, né, e tem essa estratégia de o núcleo se dividir em vários pedaços, tá bom? Aí depois, posteriormente, tá, eu vou ter cada núcleo se dividindo numa célula separada. Mas isso é um passo posterior. Então, vai ter uma fase que ele tem esse formato de plasmódio, né? Que é um núcleo, uma célula plurinucleada. Né? Daí o nome plasmódio do gênero é por conta disso. Beleza? Galera, lembrem-se o seguinte. A gente consegue enxergar núcleo quando a célula está em intérfase. Se a célula estiver em divisão, a gente não vê o núcleo. Porque na divisão, a gente viu há pouco tempo, né? A carioteca desaparece, né? O nucleolo se desfaz. Então, o núcleo, como a gente conhece, a gente consegue enxergar durante a intérfase. Durante a divisão não dá para enxergar, tá? Aí veja, aqui eu tenho os componentes do núcleo que a gente chama de núcleo interfásico, que é o núcleo interfásico, né? Que é o núcleo da célula quando está em intérfase. Então, quais são os componentes desse núcleo? Tá? Olha só. O primeiro componente que a gente vai listar aqui, deixa eu mudar a cor, tá? É
O nucleolo. Pessoal, o nucleolo, ele é formado basicamente de RNA mais proteínas. E se perguntar qual é o RNA que tem aqui, gente, é RNA ribossômico ou ribossomal. Então, é RNA ribossômico mais proteínas. Porque qual é o papel do nucleolo? Ele forma os ribossomos. Os ribossomos são formados aqui, lembra que eles têm duas subunidades, uma maior e uma menor? Elas são formadas separadas aqui, né? A maior e a menor. E elas vão atravessar os poros da carioteca, aqui, e vão lá para fora, e lá fora que as duas subunidades se juntam para formar o ribossomo inteiro. Tá? Então, o nucleolo é feito basicamente de RNA ribossômico mais proteínas. Pode acontecer, presta atenção, pode acontecer de em algumas células de alguns seres vivos, no nucleolo tem também DNA. Mas o único vestibular, né, que eu vi cobrar isso, cara, foi a ACAF na prova de medicina, há uns 3 ou 4 anos atrás, tá? Eu não imagino, não acho que isso vai cair no Enem, por exemplo, e nem na UFSC iria cobrar uma parada dessa, tá? Mas, pode eventualmente ter DNA no nucleolo, mas a composição primordial dele é de RNA ribossômico mais proteínas, tá? Gente, um outro componente é a carioteca, que a gente pode chamar de envoltório nuclear ou membrana nuclear, né? Então, a carioteca, cário, núcleo, teca, revestimento, né? É a membrana nuclear, o envoltório nuclear. Não esqueçam que é um pedaço do retículo rugoso. Por isso que na carioteca vai ter os ribossomos aderidos também. Mas esses ribossomos da carioteca não são funcionais, lembra, né? A gente falou disso na aula passada, nossa revisãozinha passada, tá? Lembra também que a carioteca é cheia de poros, para quê? Para facilitar a troca de substâncias do núcleo com o citoplasma. O conjunto desses poros tem um nome. Quando você quer se referir ao conjunto de poros da carioteca, o nome é anule, com 2 N's, tá, gente? Anule é o nome do conjunto de poros da carioteca. Aí nós vamos ter o nucleoplasma, que aí tem um monte de nome, tá, pessoal? Nucleoplasma, cariolinfa, carionúcleo, linfa, líquido, né? Nucleoplasma, carioplasma, suco nuclear, tudo são nomes para um coloide, a água diluindo substâncias orgânicas e algumas inorgânicas também, que preenche os espaços vazios aqui no núcleo, né? Lembra que núcleo é o que dá da carioteca para dentro. E aí a gente vai ter, por último, né, a nossa cromatina. A cromatina, que é um material genético, vou até botar de outra cor aqui, ó. A cromatina, que é o nosso material genético, tá? Ela é basicamente o que, gente? Cromatina é DNA mais proteínas, é o DNA associado a proteínas. Essas proteínas, basicamente, são proteínas do tipo histonas, proteínas histônicas, onde o DNA se enrola. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas, na verdade, tem proteínas não histônicas também, tá? Porém, vestibular, Enem, gosta de cobrar as histonas, porque elas são as principais mesmo, tá? Então, imensamente maior quantidade, né? Então, a cromatina é material genético, galera, né? A cromatina é DNA mais proteínas, né? Proteínas chamadas histonas, onde o DNA se enrola, tá? Aí vamos lembrar o seguinte, pensando que aqui, ó, é o núcleo, beleza? Aqui é o núcleo, então para fora vai ser o citoplasma. Aí, minha pergunta é, uma célula em situação normal lá, né? Ela ainda não duplicou os cromossomos, ela está em situação normal, né? Quantas moléculas de DNA tem? Bom, a gente tem 46 cromossomos no núcleo de cada célula nossa. E isso quer dizer que a gente tem 46 moléculas de DNA. Normalmente, presta atenção, gente, ó, normalmente, um cromossomo é uma molécula de DNA. Normalmente, um cromossomo é uma molécula de DNA, certo? Que a gente chama de cromátide. Ah, aqui é um cromossomo com uma cromátide, ou seja, ele tem uma molécula de DNA. Tá? Quando esse cromossomo se duplica, lá na fase S da intérfase, ele fica com 2 cromátides, ou seja, ele fica momentaneamente com 2 moléculas de DNA. Mas por que ele fica assim? Porque depois essa célula vai dividir em 2, então ele vai virar um cromossomo aqui e um aqui. Enquanto as cromátides, né, as moléculas de DNA estão unidas pelo centrômero, elas formam um cromossomo com 2 cromátides. Eu não aumentei o número de cromossomos, só aumentei a quantidade de DNA. Mas vamos pensar numa célula
célula em intérfase na fase G1 lá, assim, ó, com os cromossomos sem duplicar ainda. Quantos cromossomos tem no núcleo de uma célula humana? Tem 46 cromossomos, são 23 pares. Quantas moléculas de DNA? 46 moléculas de DNA, porque cada cromossomo é, via de regra, uma molécula de DNA. Só vai ficar com 2 na fase S da intérfase. Marquinhos, por que duplica e fica com 2? Para poder fazer a mitose, a divisão, só para isso, senão não duplicaria. Só duplica para poder depois lá dividir em 2 células. Tá? Aí o que acontece? As 46 moléculas de DNA, quando estão na forma de cromatina, elas vão estar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46. Nessa bagunça que vocês estão vendo aqui, ó. Tu não consegue ver qual é o cromossomo 1, qual é o 2, qual é o 3. Tá tudo embolado. Tá? Só vai se organizar na divisão, quando a cromatina vai condensar, enrolar, mais enrolado do que ela já é, e vai virar os cromossomos. Tá? Galera, tá aqui, ó. Sempre lembrando que o retículo plasmático rugoso é a organela mais próxima do núcleo, porque ela está ligada à carioteca. A carioteca é um pedaço do retículo rugoso que se desprende e envolve, né, o núcleo material genético. E aqui em amarelinho estão os poros da carioteca, né, o anule, que é o conjunto de poros, certo? Galera, aqui está mostrando, ó, a fibra de cromatina, que é DNA, tá? Fibra de cromatina e DNA. Aí tem os poros da carioteca aqui, está mostrando a fibra de cromatina, que é o DNA. Uma fita de DNA esticada vai ter 2 nanômetros de diâmetro. A gente já vai falar mais na nossa segunda parte da aula de hoje de unidades de microscopia. Aí você vai ter o nucleossoma. Gente, o que é o nucleossoma? Lembra que eu falei que o DNA se enrola em proteínas chamadas estonas? Tá? Então, um cromossomo ele vai ser formado por DNA que se enrola em estonas. Nucleossoma ou nucleossomo é uma estona com um pedaço de DNA em volta. Tá vendo aqui, ó? Um nucleossomo, outro nucleossomo, outro nucleossomo. O conjunto de nucleossomos forma a fibra, né? Ali o cromossomo, a fibra de DNA, tá? Aí o que acontece? O DNA esticado tem 2 nanômetros de diâmetro. Um nucleossomo vai ter 11 nanômetros de diâmetro. A fibra condensada vai ter 30 nanômetros de diâmetro. Então, gente, só dá para enxergar uma fibrinha, tá, em microscópio eletrônico. O que a gente enxerga quando olha o microscópio óptico é uma mancha. Você vê uma mancha, né, lá no meio da célula, que é um núcleo. Porque você bota um corante e tal, a gente vai ver isso na segunda parte da aula de hoje. Tá? Mas, basicamente, é isso. Então, é muito, muito, né, pequeno. Beleza? Ok. Aqui já temos a cromatina, então. Tá? Aí, vamos lembrar o seguinte, gente. Nós temos a heterocromatina e a eucromatina. Heterocromatina, olha só, presta atenção. Normalmente, o que os caras costumam desenhar? É isso que está na esquerda aqui. Eles desenham assim, a heterocromatina condensada e a eucromatina esticada. Esse é o padrão de vestibular, gente. Aqui, ó. Lembra que eu sempre brinco com vocês, tem a biologia de verdade e a biologia do vestibular. Então, esse é o padrão de vestibular, tá? A heterocromatina bem condensada e a eucromatina, né, esticada. Só que, na verdade, o que rola de verdade é o que está aqui, ó. Tá? A eucromatina, ela fica menos condensada e a heterocromatina é mais condensada, mais enrolada. Tá? Então, gente, ó, esse desenho de baixo dá para ver melhor. O que é heterocromatina, mais enroladona, e o que é eucromatina aqui, menos enrolado. Tá? Na eucromatina é que ficam os genes ativos. Então, gente, não é todo o teu DNA que é usado, tá, para funções biológicas. Não é todo o DNA que codifica a proteína. Tem vários pedaços de DNA que nós chamamos de heterocromatina ou DNA lixo, que é DNA que efetivamente não vai determinar nenhuma característica do teu corpo. Tá? E aí, os genes ativos que fazem transcrição, que codificam proteínas, estão na eucromatina. Na heterocromatina, a gente até não está errado de chamar de gene, tá? Mas é gene inativo, então é um pedaço de DNA que não codifica proteína nenhuma, tá? Aqui eu vou fazer um gancho, cara, com a parte de biotecnologia, que é o que a gente vai ver na próxima semana, tá? Mas eu vou fazer um gancho que vale a pena. Quando a gente fala, galera, de identificação, né, de pessoas pelo DNA, né? Até lá no Vencenciar tem o episódio que a gente tem que é mais ouvido, tá? Que tá com mais de 400
a gente chama de visualização, né? Mas a gente, pessoas ouvindo, é um episódio sobre ciência forense, que é com um amigo meu que é da Polícia Federal, e ele fala, ele foi um dos caras que implantou o banco de DNA. Já comentei isso com vocês aqui. Então, cada vez que uma pessoa é presa pela Polícia Federal, agora, então não é toda pessoa que é presa é pela Polícia Federal, né? Mas quando é pela Polícia Federal, existe um banco, e agora acho que pela Polícia Militar também, tá? Até ia perguntar isso para ele, esqueci. Um banco de DNA. Então, você, né, vai doar DNA, né, tu foi preso, eles vão coletar teu DNA, aqui pela bochecha mesmo, tal, lá o suavezinho e tal, e vão fazer um banco, vai estar registrado o teu, né, junto com a tua impressão digital, teu DNA, teu CPF e tal. E aí, cara, o que acontece? Esse banco genético, ele é feito a partir de DNA lixo. Por quê? Se eu mapeasse, gente, quando eu mapear o DNA de uma pessoa, eu não mapeio o DNA todo, eu pego um pedaço. Se eu pegar um pedaço de um cromossomo, é impossível que a minha sequência de base seja igual a do Zé, né? Ou igual a da Milena, da Camila, da Aline, da Tamires. Não tem como, cara, a não ser que sejam gêmeos idênticos. Mas fora isso, tu pegar um pedaço de DNA com alguns milhares de bases, já é impossível que eu tenha a mesma sequência de bases, que é o que é, né, determinado ali num teste de paternidade, ou um teste de DNA para identificar lá, né, um criminoso e tal. Aí o que acontece? Se eu pegasse DNA codificante e pegasse informações desse DNA codificante, eu podia saber assim, esse cara aqui tem uma tendência maior a ter diabetes, tem uma tendência maior a desenvolver Alzheimer, tem uma tendência maior a desenvolver, né? E o que acontece? Isso poderia, a longo prazo, pensando no todo, jogar contra a população. Porque o cara, além de ter sido preso, aí foram fazer o DNA dele e viram, pô, olha só, ele tem uma tendência maior a desenvolver, sei lá, diabetes, um tipo de câncer específico e tal. Então, vai ficar mais difícil do cara conseguir emprego ainda, né? Aí, o que acontece, cara? Para fazer esse tipo de teste de DNA, você pega DNA lixo. Você pega pedaço não codificante, que aí tu não vai saber de nenhuma característica do cara. Só vai saber se é o cara ou não é. Entendeu? Então tu pega segmentos de DNA que são heterocromatina. Né? Esse banco genético, ela tá funcionando muito bem já. Já teve vários casos de um cara foi preso aqui, e aí cruzaram, né, o material genético dele com o material genético encontrado em crimes anteriores que ele não estava sendo acusado, mas aí como bateram, né, o material genético, viram que esse cara cometeu aquele crime também e tal. Então é uma parada que vai ajudar bastante a justiça aí, de forma geral. Beleza. Galera, então não esqueçam, cromatina é durante a intérfase, a parada menos condensada. Na hora de formar cromossomo, né? O cromossomo só se forma na divisão, gente. Lá na prófase. Né? Aí vai condensar bastante esse DNA. E vai... Aí eu vou conseguir separar. Aqui eu não consigo ver quem é, tá? O cromossomo 1, 2, tá tudo misturado. Aí eu vou conseguir separar, o cromossomo, o par 1, o par 2 vão separar lá na hora da divisão. Beleza? Nós já vimos o que é nucleossomo, né? Que é uma histona com um pedacinho de DNA em volta, e vários nucleossomos formam lá uma fita da cromatina ou do cromossomo, dependendo do momento. Então, lembrando sempre, quimicamente, cromatina e cromossomo são a mesma coisa. É DNA associado à proteína. O que muda? É a maneira com que ele se apresenta, né? E o momento da célula, né? Cromatina é durante a intérfase e DNA e cromossomo, né? Durante a divisão. Ambos são DNA associado a proteínas, tá bom? Então tá aqui, ó. Tem um cromossomo. Um pedaço de um cromossomo é um gene. Pedaços codificantes. Então, não é todo pedaço do cromossomo que é um gene. Os pedaços codificantes são genes, né? Aí, gente, olha só. Aqui está a estrutura do cromossomo, tá? Isso aqui é um cromossomo duplicado. Marquinhos, por que eu estou vendo o cromossomo duplicado? Porque tu só consegue enxergar cromossomo, ele só está no momento do cromossomo, só dá para enxergar no microscópio quando ele está duplicado. Depois, lá na anáfase, eu vou ter a separação, né, dessas duas cromátides do cromossomo. Então, veja, o cromossomo está aqui duplicado, tá? Cada fita de DNA, porque nesse momento ele está, né, com 2 vezes a quantidade de DNA, né? Cada fita de DNA, a gente chama de cromátide. Então, tem uma cromátide aqui em cima, o cromossomo está deitadinho na horizontal, né? E cromátide aqui embaixo. Até esse desenho, eu gosto, ele é um desenho bem antigo, tá? De um livro da Sônia Lopes. Só que eu gosto de pegar ele porque ele tem uma identificação, né, extremamente legal de como funciona essa história da condensação, né, da espiralização do DNA
né, da cromatina para virar cromossomo. Então, está mostrando que é o DNA bem espiralado. Aliás, esse livro é ótimo, tá, gente? A Sônia Lopes, aí, quem quiser usar como referência, é muito bacana, tá? Para mim, a Sônia Lopes e o Amabis, né, são as duas principais referências aí na biologia do ensino médio. Opa! Vamos lá. Aí, assim, gente, olha só. Deixa eu tirar esse pendrive aqui. Aí eu tenho aqui, tá, o cromossomo com 2 cromátides, tá, uma embaixo e uma em cima. Unindo as duas cromátides, eu tenho uma proteína chamada centrômero, tá vendo? Toma cuidado para lá na hora da prova não confundir centrômero, que é a proteína que une as duas cromátides, com centríolo, que é aquela organela, né? Essa região que fica o centrômero, a gente chama de constrição primária. Galera, todo cromossomo tem isso aqui. Qualquer cromossomo de qualquer ser vivo vai ter, né, uma constrição primária com o centrômero. Beleza? Aí veja o seguinte. Para cá, ó, pro lado esquerdo do centrômero, que está na horizontal, né? Se estivesse em pé, seria para baixo e para cima. Então, para cá é um braço cromossômico, tá vendo? E para cá, ó, vai ser um outro braço cromossômico, beleza? Então, cromátide, né? Aqui, cromátide aqui em cima, e aí, daqui, ó, para a esquerda é um braço, daqui para a direita é outro braço cromossômico, tá? A constrição primária, dividindo o cromossomo em 2 braços, todo cromossomo tem. Esta região aqui, chamada constrição secundária, galera, não é todo cromossomo que tem. Tá? A constrição secundária está aqui, e essa região posterior, né, a constrição secundária, esta área aqui, ó, nós vamos chamar de zona satélite, ou zona SAT, de satélite, ou ainda zona ROM. ROM é região organizadora de nucleolo. Por quê? O nucleolo é quem forma os ribossomos. Ribossomos são necessários para fabricar proteína. Proteína é a base da vida. Todos os seres vivos têm várias proteínas, é o que, né, toca o nosso metabolismo. Então, eu preciso ter nucleolo para fabricar ribossomo para poder fabricar proteína. Então, é uma parada muito importante. Então, a zona ROM é a região organizadora de nucleolo, ou seja, aqui ficam os genes que têm os códigos, as receitas para fabricar nucleolos. Eu falei para vocês que nem todo cromossomo tem zona ROM, zona SAT. E é real, nem todos têm. Mas toda espécie tem que ter pelo menos um dos pares cromossômicos, né, um dos cromossomos dessa espécie, tem que ter zona SAT. Na nossa espécie, por exemplo, dos 23 pares cromossômicos que nós temos, 5 deles têm zona ROM. 5 tem zona SAT, né? Tem construção secundária, para ter genes para formar nucleolos. Outros, né? Os outros 18 não tem, tá bom? Beleza. Galera, aí nós vamos ter uma classificação dos cromossomos. Lembra que quando eu quero classificar alguma coisa, eu tenho que adotar critérios. O critério adotado aqui para classificar esses cromossomos é a posição dos centrômeros, tá? Então, eles são classificados conforme a localização, a posição do centrômero, tá? Vejam o seguinte, cromossomos metacêntricos tem o centrômero bem no meio, agora o cromossomo está na vertical aqui, né? E tem 2 braços cromossômicos de tamanhos iguais, tá? Um braço aqui, outro braço aqui, tamanhos iguais. Esse é o cromossomo metacêntrico. Um submetacêntrico, tá? Ele vai ter, né, o centrômero um pouquinho deslocado do meio, então ele vai ter um braço menor e um braço um pouco maior. Um braço um pouco menor, outro braço um pouco maior, né? Um pouco menor, outro um pouco maior. Então, cromossomo submetacêntrico. Um cromossomo acrocêntrico vai ter um centrômero bem deslocado do meio, com um braço cromossômico bem pequenininho, outro braço cromossômico bem grandão, tá? E o telocêntrico, tá? Ele vai ter o centrômero na ponta, na extremidade. Telo quer dizer extremidade, final, né? Então, o telocêntrico, ele vai ter o centrômero na ponta. Então, ele vai ter só um braço cromossômico, tá vendo? Beleza? Galera, na espécie humana, nós temos cromossomos, tá? Na espécie humana, nós temos cromossomos, tá? Metacêntrico, submetacêntrico, submetacêntrico, tá? Submetacêntrico, tá? Temos cromossomos acrocêntricos, mas nós não temos cromossomos telocêntricos. Na espécie humana,
não tem telocêntrico. Tá? Telocêntricos são comuns em insetos e em vegetais também, tá? Mas na espécie humana não tem cromossomo telocêntrico. Nós temos meta, submeta e acrocêntrico. Bom, aqui está uma outra figura mostrando a mesma coisa, né? Aqui, ó, cromossomo metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico. E aqui está mostrando mais bonitinho a questão do DNA bem enrolado e tal, tá? Beleza. Gente, o que são telômeros? Os telômeros são extremidades dos cromossomos, tá? Formados por proteínas e sequências repetitivas de DNA não codificante. São sequências repetitivas, por quê? Tá? Nessa sequência vai ter assim, ó, uma sequência bem grande A, e depois T, são sequências repetitivas. A gente chama isso aqui, pode aparecer, e de novo, tá? A gente tem uma realidade aqui de uma prova, que é uma prova que cobra umas coisas que outros vestibulares não cobram, que é a CAF, né? Então, a CAF já cobrou, né? Na verdade, ela citou numa alternativa as sequências repetitivas em tandem. Então, esse é um termo que se usa na genética, tá, pessoal? O que é uma sequência em tandem? É uma sequência repetitiva de DNA não codificante. Ele não codifica proteínas, tá? Só que olha só, essas sequências repetitivas de DNA não codificante, as sequências em tandem, tá? Que ficam nas extremidades dos cromossomos, elas têm um papel muito importante de proteger o DNA da parte mais interna. Então, elas são como um escudo aqui, ó, tá? Para proteger a parte mais interna do DNA. O que acontece? Cada vez que uma célula, né, você tem um ciclo celular. Eu tenho aqui uma célula, ela, né, dobra o tamanho e divide em duas. Aí ela teve que duplicar seus cromossomos e dividir aqui. Então, agora, os cromossomos tiveram um desgaste do seu telômero. Eu já vou lá no chat, tá, gente? Acho que alguém falou alguma coisa ali. Aí, cada uma das duas aqui, dividiu em duas, soma 4. Desgastou mais. Eu cliquei sem querer, prof. Desculpa. Oi? Eu cliquei na mãozinha sem querer. Ah, foi sem querer? Ah, tá. Eu derrubei água aqui na folha. Ai, meu Deus! Ontem eu derrubei água no meu teclado, mas ele ficou funcionando ainda, foi sorte. Tá, vamos lá. Olha só. Cada vez que a célula divide, ela vai ter, né, esse cromossomo, o cromossomo era assim, simples, ele duplicou, dividiu em 2 cromossomos. O telômero ficou menor. Aí, cada cromossomo depois aqui de novo vai duplicar, duplica aqui, aí vai dividir aqui em 2 e aqui em 2 também. Aí, vai ter um desgaste do telômero. E cada vez que vai tendo desgaste do telômero, eu vou expondo o DNA, né, codificante, efetivamente, que essa ponta, o telômero, é o DNA não codificante. E aí, cara, vai chegar um momento quando o telômero está muito pequeno, que o ambiente, fatores ambientais, agora vão começar a atuar sobre o DNA e vão fazer com que a célula pare de se dividir. Então, a cada ciclo de divisão, o telômero vai ficando menor. E aí vai chegar um momento que a célula não divide mais. E quando a célula não divide mais, o cara vai morrer de velho, né? Não renova mais as células. Tá? Fazendo aqui agora uma ligação dessa parada do telômero com câncer, pessoal. O que é um câncer? É uma célula que para de fazer a função e fica só se dividindo. Lembra que a gente teve uma aula há pouco tempo aí sobre câncer, né? Aí o que vai rolar? Olha só. Quando eu tenho, tá, uma célula cancerígena, né? Em teoria, cara, ela ia dividir tanto que uma hora ela ia ter que parar de dividir, né? Dividir em 2, em 4, aí 8 e tal. Uma hora ela ia ter que parar de dividir porque os telômeros estavam muito desgastados. E aí ia parar o câncer. O câncer, né, não ia chegar a se desenvolver porque, né, ia desgastar os telômeros e as células iam parar de dividir. O que acontece? Células cancerígenas não têm desgaste do telômero, cara. É o que se acredita, né, atualmente. Então, elas provavelmente repõem o telômero, elas produzem uma enzima chamada telomerase que repõe o telômero e elas não param de dividir nunca, tá? Então, é um ponto ruim do telômero se recompor, né? Para a questão do câncer. Beleza? Gente, o que é um cariótipo? Cariótipo é você pegar, né, uma célula de um indivíduo, certo? Observar células, né? Uma célula que esteja em metáfase, na verdade. Acha essa metáfase, quando os cromossomos vão estar, lembra na metáfase, os cromossomos ficam lá na linha do equador da célula, né?
plano equatorial, na placa metafásica. Aí você tem uma máquina fotográfica acoplada a esse microscópio, você tira uma fotografia, e você vai ter os cromossomos ali, mas eles não vão estar, nesse momento, na metáfase, tá? Não necessariamente eles vão estar tudo pertinho, tudo certinho, né? Ah, os 2 do par 1, os 2 do par 2, não necessariamente. Depende de que momento da metáfase tu pega. Aí o que acontece? Esses cromossomos, eles vão ter lá o seu formato, se é metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e tal, e vão ter o tamanho. Então, pelo formato, se é meta, submeta ou acro, né? Pelo tamanho. E olha só, a gente bota um corante, tá vendo? Ó, e dá essas marquinhas que nós chamamos de padrão de banda, tá vendo? Ó, aqui coincidiu aqui, aqui coincidiu aqui, aqui coincidiu aqui. Então, pelo tamanho, pelo formato e pelo padrão de banda, tu consegue saber, ah, esses aqui são os 2 do par 1, ah, esses aqui são os 2 do par 2. Aí tu recorta dessa foto e cola, né, num papelzinho lá, ó, né, os 2 do par 1 do ladinho do outro, os 2 do par 2 fazendo o joguinho da memória. E aí, cara, por isso que eu botei essa foto aqui para vocês, que é uma foto editada, tá vendo? Onde eu suprimi aqui na edição os pares cromossômicos humanos de 1 a 5, botei só do 6 ao 23, né? Para quê? Para que vocês vissem eles maiores, né? E para que vocês vissem que foi recortado, tá vendo? Essa foto aqui, ela não tem tratamento, né? Aí, ela tá dando para ver que foi recortado. Então, os 2 do par 6, 2 do par 7, par 8 e tal, os 2 do par 15, 16. E aí, esse indivíduo tem síndrome de Down, ó, porque no par 21, né, quando o cara foi fazendo os parzinhos, lá sobrou um do par 21, então tem a trissomia do 21. E é um homem, né, um menino com síndrome de Down, porque olha, um X e um Y. Se fosse uma menina, ia ser 2X aqui, tá? Então, essa é a técnica de cariotipagem, bom? Dá para você fazer isso, por exemplo, para saber se uma pessoa tem uma síndrome, né? Claro que não precisa ser feito isso, né, gente? Tem várias síndromes que você consegue detectar por sinais clínicos, né? Por sintomas. Mas outras não, você tem que fazer uma cariotipagem, tá bom? Só para relembrar, diferença entre a célula haploide e diploide. Na célula haploide, você recebe somente um conjunto cromossômico. Vejam, esta célula aqui, ela é haploide, é da esquerda. Então, vamos botar ó, que ela recebeu um conjunto cromossômico aqui do pai, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é o cromossomo do par 1 que veio do pai. Esse aqui é o cromossomo do par 2 que veio do pai. Eles parecem mesmo par, mas eles não são, tá? Vocês vão ver aqui na outra célula. Esse aqui é o cromossomo do par 3, esse aqui é do par 4. Beleza? Então, veio um conjunto cromossômico que tá aqui em azul. Então, tem só um cromossomo de cada tipo. Um do par 1, um do par 2, um do par 3, um do par 4. Agora, essa célula aqui, ó, tem um cromossomo do par 1 que veio do pai, um do par 2 que veio do pai, um do par 3 que veio do pai e um do par 4 que veio do pai. Aqui. Tá? Agora, ele também recebeu, essa célula também recebeu um conjunto cromossômico da mãe. Vou botar aqui em vermelho, ó. Esse aqui é do par 1 que veio da mãe, o do par 2 que veio da mãe, o do par 3 que veio da mãe e o do par 4 que veio da mãe. Tá vendo? Então, o que vai rolar? Eu tenho aqui dois conjuntos cromossômicos, um azul e outro vermelho. Então, quer dizer que eu tenho dois cromossomos do par 1, dois do par 2, cromossomos estão aos pares. Isso é ser diploide. Não esquece disso, tá, gente? Beleza? Aí, olha só. O que são cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos. A gente revisou isso na genética, mas como estamos falando de núcleo, vamos revisar aqui novamente. O que são cromossomos homólogos? Tá? São aqueles dois que fazem parte do mesmo par. Tu tem dois cromossomos do par 1, vem do teu pai e da tua mãe. Dois do par 2, vem do pai e da mãe. São homólogos. Tá? Então, vamos supor que aqui, ó, eu tenho o gene nessa posição que a gente chama de locus gênico, né? Nesse locus gênico, eu tenho aqui no cromossomo que veio da mãe um azinho para a cor do olho. Se aqui está um azinho para a cor do olho, aqui tem que estar ou um outro azinho ou um azão. Aí esse indivíduo aqui, por exemplo, é azão azinho, né? Beleza? Ah, vamos supor que aqui, ó, nessa posição, nesse locus aqui, no cromossomo que veio da mãe, tem o gene B que determina a cor do cabelo. Aí aqui veio o Bzão. Aí, nesse mesmo locus, no cromossomo, né, que veio do pai, no cromossomo do par 1 que veio do pai, no mesmo locus tem que estar um gene que determina a cor do cabelo. Então, aqui ou vai ter um outro Bzão ou vai ter um Bzinho. Certo? Então, ó, cromossomos homólogos são os dois que fazem parte do mesmo par.
Genes alelos são os dois genes que ocupam o mesmo locus do cromossomo e que interagem para determinar uma característica. A tua característica fenotípica, ela depende da interação dos alelos que vieram do pai e da mãe, os dois juntos. Tá bom? Então, agora vamos lá para um exercíciozinho aqui, ó, bem rapidinho, né? Não é um exercício de vestibular, é para vocês exercitarem a parada aqui. Os genes azão e azinho, os alelos azão e azinho, eles estão em cromossomos homólogos? Estão em homólogos. E eles são alelos? São, porque eles ocupam o mesmo locus. Agora vamos lá. O Bzão e o azão, ou o Bzão e o azinho, tanto faz, tá? Eles estão em cromossomos homólogos? Estão em homólogos. Mas eles são alelos? Não são alelos. Não são alelos. Eles estão em homólogos, mas não ocupam o mesmo locus, então eles não são alelos, não determinam a mesma característica. E se eu tivesse aqui um outro par de cromossomos, aqui é o par 1, aí aqui tivesse o par 2 de cromossomos, e aqui tivesse o gene Czão aqui, Czinho aqui. Tá? Vamos lá. Os genes B e C, Bzão e Czão, eles estão em homólogos? Não, não estão em homólogos. E se não estão em homólogos, não tem como ser alelos. Então, se são alelos, obrigatoriamente estão em homólogos, claro. Mas eles podem estar em homólogos como o B e o A e não serem alelos. Tá? Então, toma cuidado com isso. Beleza? Aí a gente falou também há pouco tempo da hipótese de Lyon, só para relembrar que... Tá? Professor, pode repetir ali o do alelo? Posso ler, claro? Vamos lá. Olha só. O que são os alelos, Lê? São os que determinam a mesma característica, tá? Então, assim, ó, como eles determinam a mesma característica, eles vão estar ocupando o mesmo locus, o mesmo local no cromossomo. Então, vamos chamar esse aqui, ó, de locus do gene, né? Tá aqui o locus do gene. Então, Lê, se aqui tá um azinho que determina a cor do olho, né, no cromossomo 1 que veio aqui da tua mãe, por exemplo, no cromossomo 1 que veio do teu pai, que é esse aqui, ó, no mesmo locus, mesmo local, Lê, tem que estar um gene para a cor do olho. Então, podia ser assim, ó, azinho e azinho, podia ser azão e azão. Aqui, no caso, eu botei um azinho e um azão. Então, esse cara ali é azão, azinho, é heterozigoto, tá? Então, isso é o locus, tá, Lê? Então, os genes alelos são os dois que ocupam o mesmo locus. E por ocuparem o mesmo locus, eles determinam a mesma característica, entendeu? Então, isso são os alelos. O que vai acontecer? Aqui, ó, o A, o azão e o azinho são alelos. Se eles são alelos, obrigatoriamente eles estão em cromossomos homólogos, que homólogo é o par de cromossomos. Né? Alelos são genes. Agora aqui, Lê, ó, o B e o A, vamos botar aqui Bzão e azão, eles até estão em homólogos, né? Porque eles estão no mesmo par, no par 1, mas eles não são alelos, eles não estão no mesmo locus, porque o B está nesse locus aqui, o A está nesse locus aqui, e eles não determinam a mesma característica, certo? Entendeu? Então, para ser alelo, tem que estar no mesmo locus gênico, e aí eles vão determinar a mesma característica, tá? Gente, aí, ó, a hipótese de Lyon, deixa eu só libertar a Cosima aqui, que ela tá doida pra sair. Por que você quis entrar, então? Vai. Esses cachorros, né? Ó, a hipótese de Lyon. Gente, eu comentei com vocês que nós encontramos, né, o núcleo, a gente observa o núcleo como uma mancha na célula. Não dá para ver o DNA brutinho, vê ele corado, uma mancha. Aí, tá, um cara, né, chamado Barr, se não me engano é William Barr, o primeiro nome dele é William, ele descobriu que nessa mancha que eu observo do núcleo, tem uma manchinha separada. Vou tentar esquematizar para vocês assim, ó. Ele vai olhar aqui, né, a célula aqui em cima, a célula, aí, né, o núcleo vai ver uma manchinha aqui assim, o núcleo. Aí ele viu que tinha uma parada, tá aqui o núcleo, e tinha uma parada que era mais ou menos assim, tá? Uma outra manchinha mais separadinha, assim, tá vendo? Aí ele chamou isso aqui, né, ou chamaram isso aqui de corpúsculo de Barr. Então ele sabia que tinha esse corpúsculo separado, mas não sabia o que era. Aí veio a Mary Lyon, pô, sumiu, né? Aí veio a Mary Lyon, essa pesquisadora inglesa, e descobriu que esse corpúsculo aqui, ó, de Barr, que a gente chama também de cromatina sexual, ele é um dos cromossomos X dos mamíferos que é inativado nas fêmeas. Porque o homem, né, os machos só tem um X.
As fêmeas têm 2. E aí fica um inativado. A gente chama isso de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Então, uma mulher normal, tá? Mulher normal é 46XX. Então, ela vai ter um corpúsculo de Barr. Fica um X ativo e o outro enrola assim inativo. Um homem normal, ele é 46XY. Então, ele não tem corpúsculo de Barr. É 0 corpúsculo de Barr. A mulher tem uma cromatina sexual, o homem tem 0. Tá? Agora, mulheres com Turner, lembra das síndromes que a gente viu na aula de mutações também, não faz tanto tempo? Mulheres com Turner, elas são 45X0. Então, elas não têm cromatina sexual, porque elas só têm um X, não tem o segundo para inativar. Homens que têm Klinefelter, eles têm um X a mais. Aí o homem que tem uma cromatina sexual, que ele é XXY, então um dos X inativa. Só vai inativar um X, né, quando você tem mais que um. Na verdade, só um fica ativo. Se tiver mais, os outros serão inativados. Por exemplo, a mulher triplo X, ela é uma mulher XXX, e ela fica com um ativo e os outros 2 são inativados. Então, ela tem duas cromatinas sexuais. E o homem duplo Y é normal, né, gente? Né? 0, porque ele tem um Y a mais e não um X a mais. Tá? Aí, só para relembrar o ciclo celular, que a gente viu faz pouco tempo também na aula de divisão celular, né? A gente divide o tempo de vida de uma célula em 4 partes. 3 dessas partes são a intérfase, né? G1, S e G2. E aí vem a divisão. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Alguns autores vão botar essa quinta fase, que é a prometáfase, a transição entre prófase e metáfase. E citocinese é um acontecimento da telófase, gente. É a célula efetivamente separando em duas. É o final da telófase. Tá? Então, as fases são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Né? Lembra que na G1, a célula vai... a intérfase precede a divisão, a célula se prepara para a próxima divisão e está fazendo a função dela. E não esqueça que é a etapa de maior atividade metabólica da célula, né, a intérfase. Aí, na fase G1, a célula aumenta de tamanho e o ponto principal dos acontecimentos aqui é a síntese proteica, né, produção de proteína. Na fase S, tem a replicação do DNA, o cromossomo simples aqui vai virar cromossomo duplo, isso é na fase S, e só fica assim duplo para poder dividir depois lá na mitose, né? E a fase G2 basicamente é um período de espera, mas lembra que a gente tem ali um controle de qualidade. Algumas substâncias que eram para ser duplicadas na fase G1, né, não foram por alguma falha duplicadas, podem ser duplicadas na G2, e alguns cromossomos que eram para ser duplicados na fase S não foram, podem ser duplicados na fase G2. Tá? Então, na ordem cronológica é fase G1, S e depois G2. O que é G0, gente? Você pega, G0 é a exata transição, né, entre final da divisão e começo da G1. Então, uma etapa que muitas vezes é muito rápida na G0. Só que aí nós temos células que não se dividem. Lembra? Neurônio e tecido muscular estriado não se dividem. Então, eles estão sempre em G0. Eles não têm ciclo celular normal. Né? A gente vai falar também na segunda aula de hoje da classificação de Bisozero. Então, são células que estão sempre em G0, porque elas não têm intérfase. Né? Estão sempre em G0. Elas não se preparam para a próxima divisão. Tá bom? Elas não se dividem. Aí, lembra do dogma central da biologia? Também falamos disso aqui lá na aula de genética molecular. Tá? Galera, se vocês ficarem com dúvidas aí nessas nossas últimas duas aulas, nessas últimas aulas, vocês têm os vídeos aí, né? Tá lá no canal do YouTube. Se não tem mais o link, me pede e tal. Porque eu tô priorizando revisar conteúdos lá do começo que a gente não tem gravado. Tá? Tô priorizando esses conteúdos lá mais do começo. E vou priorizar alguns aqui, tipo bioenergética, que a galera tem mais dificuldade e tal. Mas estou priorizando esses conteúdos lá do começo que a gente não tinha gravado. Tá bom? Aí, para revisar esses. Então, o que é o dogma central da biologia? Eu tenho um DNA, e aqui essa setinha está indicando a replicação, né? Mas tem um DNA que dá origem ao RNA, que dá origem a uma proteína. Certo? Esse é o dogma central da biologia. Né? Então, você tem a transcrição, que é a partir do DNA fabricar um RNA. Aí você tem, né, a tradução, que é a partir do RNA fabricar a proteína ligando o aminoácido no outro lado. Tá bom? O que são mutações, pessoal? São alterações ou modificações súbitas e ao acaso em genes ou em cromossomos, que podem acarretar variação hereditária. Não sei se vocês chegaram a ver essa série aí, The Witcher, bem legal, tá? Com o Henry Cavill, né? Na verdade, ela é baseada num jogo, né? Tem o mesmo nome. Aqui é o personagem, aqui na esquerda é o personagem do jogo. Tá?
Eu tentei jogar esse negócio aí, mas eu não sou muito bom com esse tipo de jogo, né? O negócio é joguinho de esporte, né? Jogando futebol americano e basquete. Bom, galera, as mutações podem ser gênicas, quando alteram a estrutura do DNA, ou cromossômicas, quando alteram a estrutura ou o número de cromossomos. Mutações podem ser somáticas, quando alteram células que constituem o corpo, ou germinativas, quando alteram células que originam os gametas. Então, vamos lá. Olha só. Em todas as minhas células, eu tenho os 46 cromossomos com todos os genes. Então, tem todos os cromossomos com todos os genes. Mas cada gene só está ativo onde interessa. Por exemplo, tá? Lá no núcleo da minha célula óssea, eu tenho o gene que determina a produção de, sei lá, cor do olho. Só que esse gene não está ativo lá. Eu tenho esse gene em todas as minhas células, todas elas. Eu tenho gene para cor do olho em todas as células. Nos músculos, nos ossos, cartilagens, estão todas, em todas as células. Só que esse gene só é ativado em uma célula. Na íris do olho. Aí vai fabricar a cor do olho. Eu tenho gene para produção de insulina em todas as minhas células. Osso, músculo e tal. Onde é que esse gene está ativo? Nas células beta das ilhotas pancreáticas. Só. Né? Então, gente, eu tenho todos os cromossomos com todos os genes em todas as células. Mas eles só estão ativos onde interessa. Então, vamos lá. O que é uma mutação somática? É uma mutação que acontece numa célula minha que não é reprodutiva. Que não vou passar adiante. Então, vamos lá. Se acontece uma mutação no gene para produção de insulina, só que essa mutação acontece nas minhas células da pele ou nas minhas células dos músculos, cara, eu nem vou saber que tive essa mutação. Porque esse gene não se expressa nas células da pele e dos músculos. Agora, se acontece uma mutação no gene que determina a produção de insulina nas minhas células beta das ilhotas pancreáticas, aí eu posso ter uma alteração na produção de insulina. Tá? E aí uma mutação somática, ela vai, né, ela pode alterar, né, o material genético do cara, a expressão ali do gene do cara, mas ele não passa adiante, porque só aconteceu nas células somáticas, não nas germinativas. Agora, se eu pego um gameta meu, um espermatozoide meu, por exemplo, lá eu vou ter 23 cromossomos. Eu não tenho os cromossomos aos pares, só que olha só, eu vou doar um gameta numa reprodução, né, eu dou um gameta, a minha parceira dá outro gameta com 23, e aí o zigoto vai ter 46 cromossomos, que são 23 pares. Então, para determinar as características do zigoto, vai depender do material genético que veio do meu gameta e da minha parceira. Se eu tive uma mutação no gene que determina a produção de insulina, tá, nos meus espermatozoides, eu vou passar isso para o meu filho, cara. Eu não vou saber que tive a mutação, porque eu não produzo insulina no espermatozoide. Mas vou passar essa mutação para os meus filhos. E o problema é que todas as células do meu filho vão vir dessa junção, desses gametas. Então, como a falha estava no gameta, vai passar para o zigoto, e todas as células do meu filho, inclusive as células do pâncreas, vão vir desta primeira célula. Então, ele vai apresentar essa mutação também no pâncreas dele. E ele vai ter essa mutação lá, né? Essa falha genética, a produção de insulina. Então, a mutação somática acontece em mim, mas eu morro com ela. Eu posso ter problema, mas eu não passo adiante. Uma mutação germinativa, eu não sei que eu tive. Se acontecer uma mutação agora, nos meus espermatozoides, tá? Nos genes que determinam a produção de insulina, eu não vou saber que tive essa mutação. Só que se esses espermatozoides forem usados numa fecundação, se eu tiver um filho, posso passar essa falha para o meu filho, aí meu filho vai desenvolver o problema, porque todas as células dele vão vir, a minha contribuição para o material genético do meu filho veio do meu espermatozoide, se ele teve mutação, né? Então, tem validade evolutiva, né? Mutações germinativas têm validade evolutiva, são passadas adiante. As somáticas não, tá? E aí, o que é uma mutação gênica, galera? Mutação gênica é uma mutação lá na ordem dos pares de base. Era A, G, C, T, e aí, sei lá, sumiu um A, né? Ou sumiu um G. Eu mudei a sequência. Então, alterar a sequência de base é a mutação gênica. Uma mutação cromossômica é uma coisa um pouco mais macro. Cromossomos a mais ou menos, alterar o número de cromossomos lá na meiose, na hora de dividir, ou então um cromossomo perder um pedaço. Não perder só uma basezinha, mas perder um pedaço, tá? Beleza. Então, ó, agentes mutagênicos. Só lembrando que mutações podem acontecer, pessoal, ao acaso, totalmente ao acaso. Não precisa ter um agente necessariamente. Elas podem acontecer ao acaso, tá? Mas, né, alguns fatores podem aumentar a chance das mutações acontecerem.
Quais são esses fatores? Fatores físicos, como radiações ionizantes, tá? Não é qualquer radiação. Radiação ionizante como raio-x, radiação alfa, beta, gama, radiação ultravioleta, tá? Alguns agentes químicos, como sais de metais radioativos, alcatrão, benzeno, alcatrão do cigarro, lá, benzeno, benzopireno, são, né, mutagênicos, e agentes biológicos, como alguns vírus podem ali, né, alterar, né, o teu material genético, né, mexer no teu material genético, tá bom? Aí, lembrando que as mutações são classificadas em gênicas. O que são as gênicas? Tá? Alteração nas bases nitrogenadas. Então, olha só, eu tenho uma sequência aqui de DNA, tá? A com T, G com C, T com A. Aí, o que é uma substituição? Aqui era para ser A com T e no lugar desse T ligou um A. Ficou A com A. Então, substituiu um T por um A. Eu já tenho uma sequência diferente. O que era a leitura, era, vamos supor que a fita da direita é a fita codificadora e a leitura de cima para baixo, né? Lembra? 5 linhas aqui em cima, 3 linhas aqui embaixo. Então, vai ser, o que era para ser TCA virou ACA. Já pode mudar o aminoácido, pode mudar a proteína. Uma deficiência é uma base sumir. Então, vamos supor que a sequência aqui, ó, vou botar aqui um G e um C. Era para ser TCA, depois C alguma coisa aqui para baixo. Aí some o T. Então, o que era para ser TCA vira CAC. Deficiência de uma base, ou então a adição de uma base. Aqui era para ser, vamos para o lado de cá, ó, era para ser AGT, né? E aqui foi adicionado uma base aqui em cima, ficou G. Então ficou GAG, o que era para ser AGT. Então adicionou uma base. São mutações gênicas. Mutações cromossômicas podem ser numéricas ou estruturais. Numérica é o cara ter uma ploidia a mais, um conjunto cromossômico a mais. É o cara que era para ser 2N, é 3N, 4N. Em humanos isso é impossível. Em animais, de forma geral, é muito difícil, são poucos animais que aceitam isso, só os mais simples lá, geralmente, né, plateuminto, nematóide, tá? Então, isso é uma euploidia. É o cara tem um conjunto cromosômico inteiro a mais. Ele era para ser 2N, é 3N, 4N e tal. E a neuploidia, aí é aquelas que a gente viu lá, as síndromes. É ter um cromossomo a mais, um cromossomo a menos. Geralmente, pessoal, essa falha se dá lá na meiose, na fabricação do gameta. O gameta já é formado, né? Eu era para ter aqui, ó, uma célula com 46, que gera 4 gametas com 23, lembra? Porque primeiro os cromossomos estão duplos, assim. Aí na meiose 1, eu vou ter células com 23 cromossomos, só que assim, certo? Então assim, assim. Aí na meiose 2, isso aqui vai virar assim, ó, 23, só que simples aqui, né? Beleza? Então aqui forma 2 células assim, 23 assim. E aqui no final vai formar 4 células, né? Com 23 simples, certo? 23 simples. Então, pensa no seguinte. Eu era para ter, tá, 4 gametas com 23 cromossomos cada. Mas um dos pares cromossômicos, não interessa qual aqui agora, tem um erro na separação, não separa o par. Então, ao invés de formar dessa célula aqui, formar 2 células com 23, dessa aqui 2 com 23, aqui forma uma com 24, outra com 22. Então, eu tenho o número alterado de cromossomos nos gametas. Se esse gameta aqui com 24 fecunda, ele está errado, ele é para ter 23, tem 24. Fecunda o óvulo normal com 23, tá? Se a falha está no espermatozoide, ela pode estar no óvulo também, né? Mas se um gameta normal com 23 é fecundado por um gameta alterado com 1 a mais, o indivíduo, ao invés de ter 46 cromossomos, vai ter 47. É uma aneuploidia. Se esse aqui com 22, alterado, fecunda um gameta normal com 23, o indivíduo, ao invés de 46, vai ter 45. Então, dependendo de qual cromossomo está mais ou qual está menos, causa as síndromes. Tá? Se é um a mais no par 18, é síndrome de Edwards. Se é um a mais no par 13, é síndrome de Patot. Se é um a mais no par 21, é síndrome de Down. Se é um a menos no par sexual, no par 23, é síndrome de Klinefelter. Perdão, é síndrome de Turner, desculpa. Tá? Então, depende, né, de qual cromossomo está mais ou menos. Isso é uma aneuploidia. É 1 ou 2 cromossomos a mais ou menos. Tá? Já as estruturais, gente, a gente tem a deleção, a inversão e a translocação. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, o seguinte. Eu tenho aqui, ó, o par 1 de cromossomos, certo? E o par 2 de cromossomos. Vou botar aqui de outra cor o par 2. Tá? Par 2 de cromossomos. Beleza. Os pedaços desses cromossomos são os genes. Ok? Então, o que é uma deleção? Deleção é isso aqui, ó. Sumiu um pedaço, né, de um dos cromossomos do par
Ele vai apagar tudo aqui, essa droga. Sumiu um pedaço dos cromossomos do par 1. Tá? Então, um dos cromossomos do par 1 sumiu um pedacinho dele. Ele ficou assim, ó, menorzinho. Sumiu a pontinha lá de cima. Tá vendo? Sumiu aqui. Isso é uma deleção. O que é uma inversão? É se esse pedaço que estava aqui, ao invés de só sumir, ele desprende daqui e gruda aqui embaixo, ó. Então, isso é uma inversão, porque ele inverteu, veio daqui para cá. Isso é uma inversão. Tá? E o que é uma translocação? É se um pedaço daqui, ó, do cromossomo do par 1, desprende daqui e gruda em um outro par de cromossomos, do 2, do 3, do 5, sei lá. Isso é uma translocação. Então, são mutações cromossômicas estruturais. Então, tem gênica, cromossômica numérica e cromossômica estrutural. Tá? Beleza? Galera, vamos lá, ó, fazer um exercíciozinho para falar um pouquinho de núcleo, né? De expressão gênica e tal. Mapas conceituais são diagramas que organizam informações sobre um determinado assunto por meio da interligação de conceitos através de frases de ligação. Os conceitos geralmente são destacados por molduras e são utilizados setas para indicar o sentido das proposições. O mapa conceitual a seguir refere-se à relação entre cromossomo e proteínas, e nele 4 conceitos foram omitidos, tá? O 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Então, olha só. Os cromossomos são compostos por DNA, né, gente? Por DNA, beleza? O DNA possui genes, que são transcritos em RNA mensageiro, certo? E aí, o DNA é formado por 3 aqui, ó. Nucleotídeos, lembra? O DNA é formado por nucleotídeos, que são formados por um fosfato, um açúcar, né, que pode ser a ribose, a desoxirribose, uma pentose, e uma base nitrogenada. Beleza? Muito bem. Aí, ó, o DNA, os cromossomos compostos do DNA, que possuem genes, são transcritos em RNA mensageiro, e o RNA mensageiro é traduzido em proteínas, que são formadas por aminoácidos. Então, na sequência, o número 1 é DNA, o 2 é RNA mensageiro, o 3 nucleotídeos e o 4 aminoácidos. Então, ele pergunta aqui, ó, os conceitos 1, 2, 3 e 4 podem ser substituídos correta e respectivamente por DNA, RNA, nucleotídeos e aminoácidos, letra C a resposta. Bom? Questão da Unesp aqui, ó. Leia a placa informativa presente em uma churrascaria. Porcos e javalis são subespécies de uma mesma espécie, Sus scrofa. A referência ao número de cromossomos justifica-se pelo fato de que são considerados javalis puros apenas indivíduos com 36 cromossomos. O porco doméstico tem 38 cromossomos. E ele pode cruzar com o javali. Então, galera, a gente vai lá naquela história, né, de que a definição de espécie do Ernest Mayr, que é o que a gente usa, se indivíduos cruzam entre si e geram descendentes férteis, eles são da mesma espécie. E aqui a gente tem um fato muito louco, que é indivíduos de uma mesma espécie, mas com 2 raças diferentes, que tem número de cromossomos diferentes, mas que, eles, mesmo tendo número diferente, aceita ali, né, o cruzamento. Então, galera, quando a gente vai em churrascaria hoje, tá, e come carne de javali, não é javali puro. É o tal do java-porco. É mistura de javali com porco. Por quê? Porque comercialmente é mais viável. Ele é maior. O javali, ele é menor que o porco, tá? O javali, ele é menor que o porco, gente. Então, porque a gente tá acostumado com o javali europeu aqui, né? O javali africano é um monstro de grande. Mas o que a gente come aqui é o javali europeu. E o javali europeu, ele é menor do que o porco. Tá? De forma geral, assim, a maior parte das variedades de porco são maiores que os javalis, tá? Então, o que a gente come é o java-porco, é a mistura de javali com porco, tá? Então, desse modo, é correto afirmar que, letra A, os animais com 37 cromossomos serão filhos de um leitão ou de uma leitoa, mas não de um casal de javali. Ou seja, se o animal tem 37 cromossomos, gente, vamos lá, tá? O javali tem 36. O porco, aqui é o javali. O porco tem 38, tá? Que é o porco, beleza? Se a gente pegar os gametas de cada um, galera, tá? Então, gameta de javali e gameta de porco.
tá? O gameta de javali vai ter que ter 18 cromossomos. 18 cromossomos. Porque esse aqui é 2N, esse aqui é N. O gameta do porco vai ter que ter 19 cromossomos. Porque esse aqui é 2N, e aí 19 cromossomos, N. Certo? Se você soma 18 mais 19, vai dar 37. Ou seja, se o animal tem 37 cromossomos, ele é o cruzamento de um javali com um porco. O leitão, né? O leitão é porco, né, gente? Leitão, leitoa é porco. Então vai ser, né, um gameta de um leitão ou leitoa com um gameta de um javali. Aí vai dar 37. Se é javali puro, é 36. Se é porco puro, é 38. Então 37 é uma mistura, que é o java-porco que a gente come nas churrascarias. Então a letra A é verdadeira. A B, um híbrido de porco e javali, conhecido como java-porco, terá 74 cromossomos? Não, né, cara? Os gametas, né, é 38 cromossomos o 2N do porco e 36 cromossomos o 2N do javali. Os gametas vão ser N, então tá errado. C, do cruzamento de uma leitoa com javali deve resultar híbridos fêmeas com 38 e machos com 36? Não, todos vão ter 37 cromossomos, tá? Os animais não puros terão o mesmo número de cromossomos do porco doméstico, mas não o número cromossômico do javali. Não, nem do javali, nem do porco doméstico. Vai ser 37, não vai ser nem 38, nem 36. E animais puros aos quais o restaurante se refere são filhos de casais em que pelo menos um dos animais paternos tem 36 cromossomos. Tá? Na verdade, não, né? Tem que ser os dois, né? Para ser puro tem que ser os dois, senão vai ser uma mistura. Tá? Então, letra A a resposta.